nessa terça-feira já começa a primeira atividade já na cidade de Itu, né? A primeira atividade do técnico Eduardo Cudê sobre intertemporada, mas quero te falar também sobre a janela de transferências, onde o Inter tem, por exemplo, um volante do Boca Juniors. A gente sabe que o Inter, nesse momento, né, está também pensando na janela de transferências, que se abre exatamente daqui 1 mês e 10 dias. Te falar também sobre Nico Lopes, que vai ficar livre no mercado e falou que quer voltar para o futebol brasileiro. A gente sabe essa identificação que existe do Inter com o Nico Lopes. E te falar também sobre essa tendência de escalação do técnico Eduardo Cudê com Maurício, Alan Patrick, Borré, Valência, Wanderson. Quero te falar desse time ofensivo por parte do técnico Eduardo Cudê para enfrentar o Belgrano. Mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, o Inter que começa agora a treinar dentro, né, da cidade de Itu, dentro do hotel que inclusive recebeu, né, a seleção japonesa na Copa do Mundo de 2014. O Inter faz, né, uma atividade, por exemplo, agora às 13h30 da tarde dessa terça-feira, e realmente a partir de agora começa realmente os treinos de maneira mais intensa por parte do técnico Eduardo Cudê, inclusive já com tendências de escalação, tá? Na semana passada, nos treinos que aconteciam dentro do complexo da PUC-RS, dificilmente o técnico Eduardo Cudê esboçava uma escalação, esboçava um treino coletivo, mostrando exatamente o que poderia vir a ser o time do Internacional, né, o novo time do Internacional, para o confronto dia 28. Porque pela primeira vez, o Cudê vai ter todos os jogadores à disposição, né? O Cudê nunca tinha tido, desde o início da temporada, Borré, Valência, Alan Patrick, Wanderson, Maurício, Thiago Maia, Fernando, todos esses jogadores à disposição. Sempre tinha problema que ou esses jogadores recentes tinham chegado, né, que foi o caso que aconteceu no Campeonato Gaúcho, pós-inscrição, né, não conseguiu escrever o Borré, não conseguiu escrever o Thiago Maia, não conseguiu escrever o Fernando, ou tinha problema de lesão, caso do Ener Valência, do Alan Patrick, posteriormente do Wanderson, jogadores que acabaram se machucando. E devido a toda essa tragédia que aconteceu, em meio a todas essas notícias ruins, teve essa notícia boa por parte do Internacional, que é essa volta de todos os atletas à disposição, apenas com, neste momento, o Ivan no departamento médico do Inter. E tentando trazer já, né, tentando esboçar uma escalação do que deve vir a campo, o que o técnico Eduardo Cudê pensa, né, de um time titular. Uma tendência de escalação tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e o René na lateral esquerda. O meio de campo com Thiago Maia, Arangues, Alan Patrick, Wanderson ou Wesley. E aí vai ser uma boa briga que a gente vai ver nos próximos jogos, né? Se vai jogar Wesley, se vai jogar Wanderson, quem é que tá aí melhor, quem é que vai continuar jogando. O Wesley terminou muito bem nessa primeira parte de temporada do Inter antes das tragédias. Mas realmente o Wanderson é o titular do Internacional, é o titular há mais de 2 anos e é o cara que também vem jogando bem no Inter antes da lesão. Então vai ser uma boa briga também. Inclusive os dois chegaram a jogar juntos, né? A gente lembra daquela vitória por 1-0 contra o Palmeiras. Os dois jogaram junto, um aberto pela esquerda, outro aberto pela direita, porque não tinha o Alan Patrick como opção. E aí o Cudê acabou centralizando o Maurício. Mas voltando à tendência de escalação, um ataque com Borré e Ener Valência também pela primeira vez. Dessa tendência de escalação que eu te falei, quem bancaria nesse time seria o Maurício. E aí a dúvida do Maurício seria ou Maurício ou Arangues. A gente sabe que muda muito a característica, né? Mas como ele vai querer jogar com o Alan Patrick, vai querer jogar com o Borré e vai querer jogar com o Valência, e vai querer jogar também com ponta mais agudo, né? Que vai ser um Wanderson ou vai ser um Wesley, ele vai ter que escolher se vai querer um cara mais aberto pela direita, ocupando espaço, que é o caso do Maurício, ou vai querer um jogador de mais de contenção, já que o Bustos é um cara que sobe muito pela direita, que seria, por exemplo, o Arangues, que seria, por exemplo, até mesmo um Bruno Henrique. Então é algo que também ele vai acabar pensando, mas hoje a tendência de escalação teria um Arangues com o Maurício iniciando o banco de reservas junto com o Wesley. Uma outra dúvida muito importante que ele vai ter é quem que vai ser o cabeça de área dele. Se vai ser o Thiago Maia ou se vai ser o Fernando. Dois belíssimos jogadores que estavam jogando muito bem, tanto o Thiago Maia quanto o Fernando. O Fernando chegou, inclusive, a ser testado como zagueiro, mas também é uma boa briga que ele vai enfrentar. Em quem que ele vai querer colocar, quem que vai ser o cabeça de área dele. Enfim, vai ser bons problemas que o técnico Eduardo Cudê vai ter que enfrentar a partir de agora, tá bom? Outra situação, inclusive, deixa aqui nos comentários qual seria a tua tendência de escalação. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Falando agora sobre janela de transferências, né? A gente sabe que a janela de transferências abre exatamente daqui 1 mês e 10 dias.
né? O Inter, por exemplo, já tem a possibilidade de trazer jogadores por pré-contrato, jogadores que estão ficando livres já que a temporada europeia está acabando. Na verdade, em muitos países a temporada já acabou, então agora vai ter muitos jogadores ficando livres no mercado. A gente tem, por exemplo, o Thiago Alcântara do Liverpool que está sem clube, o Thiago Silva agora, por exemplo, foi para a equipe do Fluminense, né? Tem vários jogadores brasileiros que estão ficando sem clubes, os contratos estão terminando e obviamente o Inter está de olho em todas essas situações, por óbvio. Mas o que eu quero te trazer aqui são alguns nomes que seguem sendo falados dentro dos bastidores do Internacional. Há dias atrás eu falei do Davi Luiz, que foi o nome que foi falado dentro do Rio de Janeiro, foi o nome que foi descartado pela direção. O nome do Oscar é um nome que sempre gera debate, né? É um nome que o Inter tem interesse. O Inter manifestou interesse nesse jogador. O D falou de maneira aberta, o Alessandro Barcelos falou de maneira aberta, mas o que a gente sabe lá no Rio de Janeiro é que ele deve jogar no Flamengo. Outros jogadores, como por exemplo o Paul Fernandes, jogador do Boca Juniors, que tem contrato terminando até metade desse ano, né? Foi um nome que no começo da temporada chegou a ser falado que o Inter teria interesse na contratação desse jogador para também ser um primeiro, segundo volante. A informação que se tem nesse momento, foi uma informação que chegou a voltar na Argentina, que o Inter voltaria a ter interesse nesse cara, né? Além dele, também no goleiro Romero. Mas as informações que a gente tem são completamente contrárias a isso, porque o Inter já tem volantes e o Inter já tem 9 estrangeiros, né? Por mais que na metade desse ano o Hugo Malo tem contrato acabando daqui menos de 2 meses, daqui 1 mês e 10 dias, o contrato do Hugo Malo termina e ele se torna um jogador que fica livre no mercado. E realmente é uma possibilidade nesse momento de ser um jogador que pode acabar saindo do Inter. E aí abriria vaga para mais, para o Inter, por exemplo, trazer mais um estrangeiro. Mas nesse momento não é algo que o Inter pensa. Tá? Não é algo que o Inter pensa, por exemplo, trazer mais um estrangeiro, sabendo apenas que pode isso acontecer se a venda do Maurício acabar sendo concretizada, que é algo que o Inter também não quer fazer, já que quer vender o Maurício, por exemplo, só no fim do ano. Um outro nome que quer voltar ao futebol brasileiro, e aí a gente sempre coloca ele no radar do Inter, porque ele tem muita identificação no internacional, foi vendido por 8 milhões de dólares na época, é o Nico Lopes, que é um jogador que vai sair da equipe do Leão do México, não está jogando por lá, poderia vir de maneira gratuita. É um jogador que deixa saudade para algum torcedor. Esse é um cara que divide muito opiniões, né? Ou ama ou odeia. Não tem o meio termo do caso do Nico Lopes. Ou tem muitos torcedores que acham ele muito bom, que gostariam de volta. Ou tem torcedores que não gostam dele, porque lembram daquela Nicolândia, da preguiça, né? Que era o Nico. Tem sempre, né, os dois lados. Mas por ser um nome que está contra-acabando, se encaixaria naquela oportunidade de mercado que o Inter acabaria tendo. Mas, volto a dizer, também é um nome que o Inter não pensa nesse momento. O Inter vai fazer reforços à metade desse ano. A principal ideia é trazer um zagueiro e trazer também daqui a pouco um lateral esquerdo se conseguir. Se falava no Wellington do São Paulo, acabou tendo uma lesão muito grave. Certamente não vai ser ele. Mas o Inter pensa também em se reforçar mais no sistema defensivo do que no sistema ofensivo, já que o Inter tem bastante opções dentro do sistema ofensivo, tá bom? Obviamente que se perder Maurício, vai repor essa saída, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreve no canal. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!